Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal e o que está pegando bastante aí é essa reunião do G20 que praticamente já acabou hoje e com as declarações do então presidente brasileiro Lula, no qual ele disse categoricamente numa entrevista a um jornal famoso da Índia, o The First Post, no qual ele disse que se Vladimir Putin vier ao Brasil, ele não será preso. Olha só as declarações do mandatário brasileiro, e que isso é algo assim que está sendo muito comentado nas mídias internacionais, em vários lugares aí do mundo, enfim, virou pauta aí praticamente em primeiro lugar nas pesquisas. E por que que causou assim tanta repercussão? Porque o Brasil é signatário do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, e consequentemente do Tratado de Roma, que é o que originou o TPI, né, um tratado que começa em 1998 e ele ganha uma relevância muito significativa em 2002, criando o Tribunal Penal Internacional, que fica na cidade holandesa de Haia. E como o Brasil ele é uma das figuras aí do bloco, né, do G20, agora em novembro o Brasil literalmente vai sediar aí a primeira cadeira, ou seja, vai ser como se fosse a parte diretiva do G20. E um detalhe interessante que na próxima reunião do G20, que vai ser em outubro ou novembro de 2024, o Brasil vai ter aí o direito de sediar aqui no país, e ao que tudo indica vai ser no Rio de Janeiro. E um detalhe interessante que ficou muito claro que o presidente brasileiro disse que vai convidar Vladimir Putin. Se Putin vai vir ou não para o Brasil é algo que ainda nós não sabemos, mas ele deixou claro que no Brasil o povo, né, literalmente gosta muito de carnaval, futebol, tratar as pessoas bem e tudo mais. Isso foi as declarações do presidente Lula na TV indiana. Então ele disse que não vai ter nenhum problema com relação à vinda de Vladimir Putin para cá. Tanto que não teve nenhum problema com relação também à visita do Nicolás Maduro, que também fazia parte, em tese, assim, com mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Olha só como são as coisas. A gente lembra que com a vinda de Nicolás Maduro aqui na época, não há muito tempo, a repercussão que deu, isso daí foi muita repercussão, e efetivamente Nicolás Maduro não foi preso, ao contrário de que muitas pessoas achavam aí que Nicolás Maduro seria preso e que talvez aí viria delegações ou exércitos de outros países e viesse aqui no Brasil e levasse aí Nicolás Maduro, mas as coisas não funcionam bem assim, pessoal, tanto que essa questão do Tribunal Penal Internacional, a soberania do Brasil ela não pode ser violada. O TPI ele não tem nenhuma função de polícia propriamente dita, assim que o mandatário que tem aí o mandado expedido contra ele, não tem uma polícia como se fosse a Interpol para vir aí no país e prendê-lo. Mas a grande questão é a questão da imagem do país. Se o Brasil é signatário de um tratado mais importante que o cenário global tem, né, que é a questão do TPI, surge aí a figura de que o país, né, o Brasil, né, nós estamos acompanhando que o Brasil está literalmente mergulhando em algumas situações, apoiando a questão, está sendo muito categórico com essa questão da Rússia e Ucrânia, tanto que nessa reunião do G20, a própria delegação, né, as próprias delegações, elas não foram enfáticas com relação à questão da invasão da Rússia na Ucrânia, né, os países meio que ficaram ali, vamos dizer assim, em cima do muro, né, ninguém foi muito assertivo no sentido de que a Rússia é a invasora e que a Rússia ela está aí cometendo crimes de guerra. Sobre a questão dos crimes de guerra, é interessante a gente falar também que essa questão do TPI em cima do Putin está muito ligado
com a questão das crianças ucranianas, né? Cerca de milhares de crianças ucranianas que foram retiradas dos seus pais na Ucrânia e levados para a Rússia, né? Então isso aí foi um dos, vamos dizer assim, um dos objetos mais enfáticos que proporcionaram a expedição desse mandado de prisão contra Vladimir Putin. Então, é algo assim que ainda nós não sabemos quais serão os desdobramentos disso aí, mas é claro que certamente essa semana inteira, muitos canais, já tem muitos canais falando sobre essa decisão do presidente Lula, no sentido de que Vladimir Putin não será preso, né? Então é algo assim que ainda vai dar muito o que falar. A gente acompanhou aí, então objeto até de algumas publicações que nós colocamos no nosso Instagram, que se você não segue o nosso Instagram, veja lá o @anti.terrorismo do Instagram, siga o nosso perfil e você vai acompanhar também alguns desdobramentos geopolíticos, e que teve aí o senador americano Ted Cruz, que foi muito enfático no sentido de que o Brasil está apoiando aí ditaduras, está apoiando países que não estão cumprindo com os tratados da ONU e coisa e tal. E segundo o Ted Cruz, ele alega que sanções já poderiam ter sido aplicadas ao país. Mas aí são outras situações, mas estamos literalmente acompanhando uma situação em que o Brasil literalmente está, de certa forma, vamos dizer assim, saindo aos poucos daquele cenário de forma muito engajada com o Ocidente e literalmente apoiando os países que estão mais engajados nos BRICS, né? Então é algo assim que a gente ainda não sabe quais serão as consequências, né? Mas um dado interessante é que nessa reunião do G20 que acaba hoje, né, que já está finalizado praticamente, é que o Brasil fechou um acordo aí sem precedentes na questão dos biocombustíveis, né? E essa questão também dessa reunião do G20, ela teve um desdobramento interessante, que a maior construção de uma ferrovia, né? Uma ferrovia que eles vão construir aí, que vai ligar países da Europa até a Índia e, consequentemente, chegará talvez aí próximo da China. Então, volta aquela questão toda se consolidando como a ideia da China de estabelecer aí a sua rota da seda, né? Tanto que o próprio Xi Jinping não esteve presente na reunião do G20, né? Eles não compareceu, mas segundo os analistas, vários analistas falando aí que a presença de Xi Jinping na reunião do G20 de certa forma para não tentar ficar meio que ofuscado, até porque nós estamos percebendo a presença e a desenvoltura do premier da Índia, o Narendra Modi, e no qual o Narendra Modi ele vem aí costurando acordos bilaterais, acordos muito significativos para o país, tanto que a Índia, ela nos últimos 2 anos foi um dos países que mais cresceram depois da pandemia, olha só. Então ela está conseguindo aí fazer geopoliticamente, dentro desse tabuleiro que nós observamos aí no cenário global, acordos com os Estados Unidos, acordos com a China, acordos com a Rússia, e ela literalmente está numa posição geográfica, está praticamente ali no meio da Ásia Central, ali um pouco próximo da região central, cercado de todos esses países aí que nós estamos observando que estão aí literalmente num turbilhão. Então a Índia ela vem se destacando bastante, tanto a Índia como a própria Turquia, né? Mas vamos aguardar aí quais serão os próximos desdobramentos da fala do presidente Lula sobre essa questão da vinda de Putin para cá ou não. Bom, se você acha que Vladimir Putin será preso ou não aqui no Brasil, se ele vier aqui para a próxima reunião do G20 ano que vem, deixa seu comentário, tá? Se inscreve no canal também, aciona o sino e compartilha o vídeo. Mas é muito importante você deixar seu like também. Beleza, pessoal?
Um grande abraço a todos. Valeu!